A primeira emoção que te coloca em jogo, a primeira emoção quando você pisa no campo da sua vida, que você cria um objetivo, é o medo. Eu já fiz uma aula uma vez que eu falei assim, imagine você ganhando 300 e tantos mil reais por mês. A primeira coisa que as pessoas me falaram, me responderam em mensagem, isso é uma realidade, é um patamar irreal para mim. Pois é, quando você se coloca num ponto de sair do nível que você está, a primeira coisa que você vai lidar é o medo, porque é uma realidade que você não conhece. E por causa do medo, você nega a possibilidade de entrar naquele lugar, naquele espaço. E o que cria o seu medo? É exatamente a mentalidade de escassez que você está nela. Por você estar numa mentalidade de escassez, você cria um limite para a sua possibilidade. Você já vê todo mundo dentro de um limite daquilo que você pode alcançar, estando ou não o mundo inteiro aí aberto para a sua prosperidade. Então, a primeira emoção que a gente tem que lidar quando está disposto a criar novas possibilidades e subir de nível é o medo. Porque o medo está ali diante de você, revelando que tem algo desconhecido na sua frente. O primeiro momento, o primeiro instante que a gente teve medo foi ao nascer. Nos colocaram no mundo de uma forma abrupta, diante de toda a situação de som, de imagem, que era excessiva para a gente ao sair de um lugar extremamente protegido quanto era o útero. Então a gente já nasce tendo experimentado o medo. E a partir disso, a gente já começa a viver tendo medo de sentir medo. E esse é o grande problema. Nós crescemos ouvindo e continuando ouvindo as pessoas falando de quão ruim é sentir medo. Quão ruim a gente já cresce nas brincadeiras de criança, as pessoas nos colocando diante de situações e criticando que a gente está com medo. Então, sentir medo gera vergonha. Sentir medo gera raiva. Sentir medo gera sensação de insegurança. Não nos ensina a olhar para o medo como algo indicativo de alguma coisa que você tem que apenas lidar. É claro, quando esse medo não é um medo visível de algo que está te ameaçando naquele momento. De fato, a sua condição física e integridade física. Quando você está diante dele, você começa a recuar, você paralisa. E ao paralisar, você não toma nenhum tipo de ação. Você não tem também resultado. Você começa a perceber as oportunidades que você está perdendo. Você começa, às vezes, ver pessoas adquirindo e mergulhando nessas oportunidades, tendo resultados que você poderia ter tido. Você começa a sentir culpa. E quando você sente culpa, essa culpa te leva para raiva. Raiva de você mesmo, de não ter aproveitado aquela oportunidade. Raiva do mundo, porque você começa a se sentir merecedor e o mundo que não está te dando oportunidade. Você transfere aquela dor que está dentro de você para o mundo por incapacidade de lidar com ela. E aí você passa, o risco que você corre é viver uma vida cínica, que é racionalizando a sua raiva e entrando num espaço de brincadeira com aquela dor, com aquele sofrimento e com aquele estado de vida que você não quer viver nele. É o que muitos brasileiros fazem, por exemplo, piadas com a nossa situação política, piadas com várias situações que são ruins no nosso país. Esse é um estado de cinismo ou de sarcasmo que nos protege de visualizar aquilo que nós precisamos mudar. Então, quando você não lida com o medo, que é a primeira emoção que te impede de prosperar, você entra num ciclo de autossabotagem. E a autossabotagem é exatamente toda emoção que você sente, todo pensamento que você sente, que geram atitudes de você não investir no seu futuro, de você não investir em ações poderiam te levar para o caminho que você quer, para o objetivo e para a realização de seus sonhos. Então, se você não lida com o medo, se você não corta esse mal logo na raiz, você aumenta o obstáculo que você mesmo coloca entre você e o seu próprio sonho.